Olá pessoal, tudo bem? Por volta do ano sexto da Era Comum, Quirino, governador da Síria, determinou que fosse feito um censo para cadastrar todos os judeus. Identificação dos judeus, as suas propriedades, as suas posses. O objetivo, claro, arrecadar mais tutu, mais grana, mais tributo, mais imposto. A situação que já estava feia para o lado do povo piorou mais ainda. Essa medida do Quirino vai intensificar os fenômenos, as manifestações, as rebeliões religiosas e revolucionárias. Essas manifestações religiosas e revolucionárias que estavam pipocando aqui e ali já há algum tempo, elas vão se intensificar. E muitas vezes, claro, essas manifestações, esses grupos, eles estão entrelaçados. Fica muito difícil de separar qual grupo é político, qual grupo é religioso. Isso está muito entrelaçado, está muito amalgamado, não tem como separar isso aí. Foi neste período que Judas de Gamala, Judas Galileu, vai invadir o maior centro administrativo da Galileia, claro, numa afronta ao Império Romano. O Judas Galileu vai tomar, digamos assim, a cidade de Séforis. A cidade de Séforis era uma cidade muito importante, como eu falei, o maior centro administrativo da Galileia, e, por curiosidade, ficava a apenas 7 quilômetros de Nazaré, a cidade natal de Jesus. A resposta dos romanos será implacável. Vai assassinar milhares de judeus, vai crucificar 2.000 judeus. Essa rebelião do Judas Galileu, do Judas de Gamala, essa rebelião deve ter causado um enorme impacto em toda a região. Em todas as casas, essa história deve ter sido contada. Jesus era um menino. Ele deve ter escutado na sua casa de como Judas de Gamala se rebelou, como ele enfrentou o Império Romano, né? Como que eram as profecias do Judas de Gamala, qual eram as suas ideias para um mundo novo. Tudo isso aí corria de boca em boca. E com certeza essas histórias foram contadas muitas vezes, aguçando a fantasia, a imaginação, não somente dos adultos, mas principalmente das crianças. E Jesus era uma criança. Jesus morava ali em Nazaré. Então, Nazaré era um microcosmo da Judéia. Então, Jesus, como a grande maioria dos galileus, era um camponês, era um iletrado, era um sujeito muito crédulo, nas curas, dos milagres, nas profecias, né? Esse episódio do Judas Gamala, com certeza, deve ter fertilizado, né, a imaginação, não somente de Jesus, mas de muitos meninos que imaginavam como seria ser Judas de Gamala, um herói como Judas de Gamala, como seria propor esse mundo maravilhoso que esse rebelde pretendia instalar. Jesus ainda não sabia que teria um destino trágico como o seu herói. Jesus vai afrontar o Templo de Jerusalém. Jesus era um profeta, e como profeta,
O profeta está sempre em briga com o sacerdote. O sacerdote, nós falamos isso em vídeos anteriores, é o lado oficial da lei. E o Templo de Jerusalém era mantido pelo Império Romano. Claro, o Templo de Jerusalém ajudava a manter a ordem, essa ordem estabelecida pelos romanos. Havia uma relação de profunda unidade e intimidade entre o Templo de Jerusalém e o Império Romano. Jesus, quando invade o Templo de Jerusalém, claro, ele tem que causar, ele tem ali que enfrentar, porque ele traz uma nova proposta. Então ele vai tirar lá de dentro os cambistas. Os cambistas eram extremamente necessários porque vinha gente de todas as regiões com vários dinheiros que circulavam ali na região para trocar pelo dinheiro do templo, um dinheiro que só circulava ali no meio dos judeus. Então precisava fazer a conversão, né? Então os cambistas eram fundamentais, assim como eram fundamentais também os que vendiam as pombas, as ovelhas, os bois, claro, para os sacrifícios. O templo ganhava de todo jeito, ganhava no câmbio, ganhava no dízimo, porque as pessoas pagavam o dízimo com os seus produtos. Elas não iam pagar o dízimo em dinheiro, porque elas não tinham dinheiro. Elas iam pagar em produtos. Então levava os produtos da terra, levava os animais e com isso pagavam o dízimo, oferecia o sacrifício. Então, às vezes as pessoas eram agricultores, então não tinham animais, então elas tinham que comprar os animais. Esses animais, e não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal sem mácula, sem defeito, sem nenhuma anomalia congênita, um animal sem marcas. E esse animal tão especial assim para o divino, somente lá no templo. Obviamente um pouquinho mais caro. Então Jesus vai lá e expulsa isso tudo. Por quê? Porque ele está trazendo uma nova filosofia, está mostrando que o sacrifício não é importante, que as leis que vigoraram durante séculos são imprestáveis. Jesus está entrando em choque com o Templo de Jerusalém. Ao entrar em choque com o Templo de Jerusalém, ele entra também em choque com o Império Romano. Naquela época não se podia correr risco. O político não quer correr risco. O político quer eliminar o risco, não importa se o risco é pequeno, se é médio, tem que eliminar o risco. E é assim que era a política na época. Eliminar o risco, na época, era eliminar o causador do risco. Por isso Jesus era preso e rapidamente eliminado. Algumas décadas depois da morte de Jesus, Tito Flávio vai invadir Jerusalém, vai destruir toda a cidade de Jerusalém e o Templo de Jerusalém. Todas essas profecias, dezenas de profecias, alertando de que o fim do mundo estava próximo, de certo modo se concretizaram. Porque o modo de vida até então vivido na Palestina judaica havia sido totalmente destruído.